Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, como vocês estão? Tô convidando vocês a mais um vlog, então arrasta a cadeira que ele tá começando. E hoje a gente vai bater um papo que já há muito tempo eu venho tentando, ensaiando, mas ele sai hoje, tá bom? Tô indo agora levar o pessoal pra escola, em seguida vou caminhar, já estou aqui toda arrumadinha para caminhar e vou mostrar tudinho para vocês e a gente vai conversando, tá certo? Então arrasta a cadeira, meu amor. Um beijo enorme, bom dia para vocês, que Jesus abençoe. Bora, galera. Tchau. Tchau, meu amor. Tchau. Jesus abençoe. Oi, gente. Como foi o final de semana de vocês? Escrevam aí embaixo, eu gosto muito de saber. Então, gente, já faz um tempo que eu quero conversar com vocês sobre isso. Na verdade, é mais expor a minha opinião, a minha experiência de fato com relação a este assunto. E trata-se do seguinte: há algum tempo atrás, não lembro exatamente quanto tempo, talvez 15, 20 dias, um mês, não sei, estava rolando na rede social Facebook uma campanha de você ser desafiada a postar fotos da sua maternidade. E inclusive eu fui desafiada e uma moça postou algumas fotos com relação a este desafio, manifestando a sua experiência com a maternidade. E ela relatou que ela, porém, amasse muito o filho dela, ela detestava ser mãe. E essa criatura, ela foi muito hostilizada, muito mal interpretada. E, nossa, choveu comentários, assim, ofensivos nessa postagem dela. E eu tenho certeza que muita coisa deve ter mudado com essa situação, porque é incrível como a internet tem tido poder sobre as pessoas, principalmente com relação a algumas situações. E eu fiquei pensando, eu fui no post, eu li, em momento nenhum, ela fala da relação mãe e filho no sentido negativo da coisa, porque existe um lado negativo. Ela fala da experiência dela. Quando nasce uma mãe, agora é a minha opinião particular, pessoal, eu acredito, o mundo diz, quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? Mas eu penso o seguinte: além de nascer um filho, além de nascer uma mãe, nascem os medos, as frustrações, os anseios, as dúvidas. É um misto de sentimentos que acompanham a maternidade. Eu fui mãe muito nova, eu tinha 21 anos de idade. Foi o melhor dia da minha vida quando puseram João Gabriel em cima de mim e eu pude sentir o cheiro dele pela primeira vez e nossos olhares se encontraram. E engraçado era como a gente já se conhecia tão bem sem nunca ter se visto. Ele sabia que eu era a mãe dele
E eu sabia que ele era o meu presente de Deus. Porém, eu tive muitos medos, inúmeros medos. Eu lembro, gente, no meu segundo dia de mãe, eu havia recebido alta da maternidade e estava em casa. E era madrugada. Desculpe. Eu lembro, gente, no meu segundo dia de mãe, eu havia recebido alta da maternidade. Eu fiz uma cesariana. E na madrugada, ao amamentar João Gabriel, quando tirei do peito para colocar para arrotar, eu tinha 2 dias, gente, que eu era mãe. Quando eu fui colocar ele assim, tirei do peito para colocar ele para arrotar, gente, a fisionomia dele transformou de uma forma. Eu consigo me lembrar até hoje, o olho dele ficou esbugueladinho assim. Ele começou a ficar tipo sufocado. E o meu maior medo, eu lia muito as revistas Crescer e Pais e Filhos. Eu tinha assinaturas dessas revistas, porque eu queria me inteirar no assunto. Eu queria ser a melhor mãe do mundo. Nascia um filho, nascia eu como mãe, e nascia também o meu desejo de ser a melhor mãe do mundo. E eu me lembro, quando eu vi aquela situação, eu só pensei, meu Deus, meu filho tá sufocando, vai morrer nos meus braços. E eu gritei desesperadamente. Eu morava em cima da casa dos meus pais e eu gritei, mãe! Era madrugada, gente. Minha mãe subiu correndo, tomou ele dos meus braços assim, olhou e botou aqui assim, fez calma, calma, isso é um soluço. E hoje, com 38 anos, mãe de 2 crianças, eu penso, se eu não tivesse a minha mãe naquele momento, será que eu teria tido condição de resolver aquela situação sozinha e por conta própria? Com certeza não. Ali começava a minha primeira frustração. Eu lembro de outro episódio que, numa conversa com Deus, porque eu sempre conversei muito com Deus, eu sempre tive muita amizade com o meu Criador, mesmo antes de fazer a minha escolha religiosa. Eu sempre tive muita afinidade, muita intimidade com quem me criou. E eu me lembro que numa das minhas conversas com ele, eu disse, Senhor, eu só vou ter certeza de que eu sou mãe quando eu conseguir olhar meu filho e, mesmo distante, sem tocar, eu saber que ele tá com febre, porque eu achava isso, gente, muito massa, maravilhoso, assim, fantástico. A minha mãe me olhava e a minha mãe sabia que eu estava com febre. E eu achava isso o grau master da maternidade. Então, a minha referência de boa mãe era minha mãe. E eu pensava, quando eu conseguir fazer isso, aí sim, eu vou ser uma excelente mãe. Eu me lembro que João Gabriel, com 6 meses, o dentinho nascendo, quando ele acordou, que levantou a cabecinha no berço, que me olhou, que eu vi aquele olhinho quebrado, eu fiz, ele hoje não tá bem. E aí eu me aproximei dele e toquei, eu fiz, ele tá com febre. Ali, Cristo estava me dando o atestado de maternidade master. Eu sabia que ali, de fato, eu era uma mãe. E o meu esforço estava valendo a pena, porque, quiçá, eu pudesse ser uma excelente mãe. Mas tudo sempre foram flores? Tudo sempre foi arco-íris? Uma maravilha? Não, de jeito nenhum. Talvez esta seja a melhor tradução do padecer no paraíso. Não tem isso? A gente, quando se torna mãe, a gente vive a experiência mais maravilhosa e incrível da vida de uma mulher. Mas a gente vive também a experiência mais difícil. Racionalmente falando, gente, se educar uma vida, ser responsável por ela, construir um caráter íntegro, responsável do bem, é uma tarefa muito difícil. Eu olho para trás hoje, com João Gabriel com 17 anos, Laina com 11, e
eu vejo o quanto eu errei como mãe, querendo acertar. Principalmente com João Gabriel, que foi o meu primeiro filho. São 2 filhos nascidos de mim, com a mesma educação, com 2 personalidades totalmente diferentes. Laina é extremamente independente, João Gabriel sempre foi muito dependente, até hoje com 17 anos. E como os meus medos, os meus anseios em me tornar uma excelente mãe me fizeram errar, principalmente com João Gabriel. Quantas vezes eu bati sem necessidade? Quantas vezes eu dei castigo quando uma conversa poderia ter resolvido aquela situação? Eu lembro uma vez, gente, que tudo na rua tinha dado errado. Eu tava na rua, fui resolver algumas coisas e tudo deu errado, tudo. Daí quando eu cheguei em casa, a avó de um coleguinha de João Gabriel ligou. Gabriel sempre foi um menino muito, extremamente educado, um menino extremamente obediente, sempre, até hoje ele é obediente. Hoje ele com 17 anos, nessa fase difícil da adolescência, ele ainda questiona, mas mesmo assim, quando eu olho firme e digo não, ele não me desafia. E nesse dia, eu havia chegado da rua, tudo tinha dado errado. E aí, gente, essa senhora me ligou para poder fazer queixa de Gabriel. Alguma coisa que o neto dela queria, e naquela divisão de criança, acho que Gabriel não deixou ele participar da brincadeira, alguma coisa do tipo. Mas fez uma queixa, gente, tão grande. Eu tava com fome, tudo tinha dado errado. Eu sei que quando eu desliguei o telefone eu tava mas tão estressada, que quando João Gabriel passou na minha frente, a minha ira, a minha raiva foi tão grande. Você não tem noção do peso que eu carrego desse dia. A minha ira foi tão grande que eu tirei o tamanco que eu tava e bati no braço. Mas eu bati com tanta raiva, eu bati com tanta força, porque ligar pra minha casa pra fazer queixa do meu filho, eu, uma mãe que sempre orientei, que sempre eduquei, que sempre zelei e cuidei disso. Gente, mas eu bati com tanta força, até hoje ele lembra. Disse que foi uma das surras que mais machucou ele. Vocês não têm noção do peso que eu carrego por ter feito isso, por ter agido assim tão impulsivamente e por ter me deixado ser levada por causa daquela avó que me ligou para fazer queixa. Criança, gente, se entende entre eles. A gente adulto não precisa se meter, porque acaba complicando a gente. E esta é apenas uma das situações, que foram inúmeras, que eu me lembrei para dividir com vocês. Quantas vezes, gente, eu errei querendo acertar? Quantas vezes eu explodi e não quis nem ouvir o que eles queriam explicar, porque eu era a mãe e eu era a certa, a inquestionável. Quando eu li o relato dessa mãe dizendo que, embora ela amasse muito o filho dela, ela detestava ser mãe, eu entendi perfeitamente. E talvez muitas das pessoas que criticaram e foram lá e comentaram negativamente vivam uma hipocrisia, vivam uma farsa. Ser mãe, eu continuo dizendo, é a experiência mais incrível da vida de uma mulher. Mas, com certeza, é também a experiência mais difícil. Lidar com seres humanos é muito complicado. Já explicava Freud que a gente nasce com uma personalidade. E aos 5 anos de idade, elas estão, todas as personalidades estão totalmente formadas. O meio de convivência vai moldando e adaptando. Por isso que muitas vezes a gente vê um bebê e diz: nossa, que menino inquieto, nossa,
Esse menino não é mole, ó. Ó como ele enfrenta. E você é responsável por essa situação de construção de caráter. Os bons exemplos, as boas chamadas, as boas repreensões que são necessárias. Quando eu era mais nova, eu ouvia assim os mais velhos dizerem que a gente não criava filho pra gente, porque principalmente João Gabriel, por ser o meu primeiro filho, eu queria proteger de tal forma que eu criava ele dentro de uma bolinha assim, ó, para que ele não sofresse nada, não sentisse nada, não sofresse com nada. Eu lembro que ele bebê ainda, como eu sempre trabalhei com médico, eu achava os médicos extremamente chiques, eu queria fazer exatamente igual. Então, se o médico chegava na clínica e dizia que seus filhos não iam para o chão, eu dizia, João Gabriel também não vai para o chão. Aí a minha mãe dizia, tem que colocar no chão sim para criar imunidade. E eu me achava a mãe. Quantas vezes eu desconsiderei um conselho da minha mãe, porque eu achava que por eu já ser mãe, eu já sabia de tudo. E hoje, aos 38 anos, eu olho para trás e eu percebo o quanto eu errei. O quanto a minha ansiedade em querer ser a melhor mãe do mundo prejudicou algumas situações da minha maternidade. E voltando ao fato de eu estar lendo aquele relato, eu consigo seguramente relatar para vocês que eu compreendo perfeitamente aquela mãe. Todos os meus erros como mãe foram erros que eu cometi simplesmente por querer acertar. Na verdade, quando a gente educa filho, a gente quer aquele filho que a Globo pinta, né? Aquele menino educado que senta na mesa, que almoça, não reclama da comida. Durante muitos anos da minha vida, eu fui esposa, mãe e administradora de empresas. Trabalhava fora. E eu achava que chegar em casa e fazer a tarefa escolar era o meu ápice de maternidade. No final do dia eu fazia uma retrospectiva e eu chegava à conclusão de que eu era uma boa mãe. Eu havia cumprido com as minhas obrigações, eu havia saído para trabalhar, cumprido a minha carga horária, havia chegado em casa, dado conta do dia seguinte, das coisas para o dia seguinte, fardamento, merenda, o que ele ia almoçar no outro dia, e tinha feito a tarefa dele. Hoje eu olho para trás e eu vejo que ser mãe não é tão simples assim, tão fácil assim. E que eu deixei de fazer muita coisa, achando eu que estava fazendo o suficiente. Quando Laina nasceu, eu já estava mais tranquila com o peso da maternidade. João Gabriel tomava banho, eu tenho até vergonha de falar isso, com água daqueles galões de 20 litros e eu ainda fervia. E quando Laina nasceu, eu fiz não. Eu vou ser diferente, eu vou criar ela mais pro mundo, como os antigos me diziam. A gente cria filho pro mundo. E tudo para Laina foi mais suave. E hoje eu percebo quanto ela é mais desprendida, desapegada, independente que João Gabriel. E eu quis tanto acertar em ser mãe de primeira viagem que eu errei em vários sentidos. Durante muitas situações de minha vida, eu me questionei se eu conseguiria exercer com excelência a maternidade. Durante muitas situações, gente. Só eu sei o peso que eu carrego
pelos tapas que João Gabriel tomou sem necessidade, pelo excesso de zelo, de cuidado que eu tive. E eu pude refletir sobre isso quando essa menina fez essa postagem. E é verdade, a conclusão que eu chego é que ser mãe é padecer no paraíso. Quando a gente coloca um filho no mundo, quando a gente gera uma vida, a gente tem a intenção de doar o de melhor que a gente tem dentro da gente. Mas como me frustra e como me decepciona quando eu passo uma manhã limpando, agoniada nos meus afazeres de casa, fazendo uma comida assim com todo o meu amor. E João Gabriel ou Laina chegam e dizem assim: mãe, o que é que tem para almoçar? E eu digo: arroz, feijão, bife e salada. Ah, de novo? Como me dói aquilo. A falta de compreensão no sentido de por que não ser mais agradecido? Será que eu não consigo dar conta de ser uma boa mãe? E isso frustra. Como pessoa, como ser humano, como mãe, como mulher, como dona de casa, como escolha de vida que eu fiz. E o bate-papo de hoje, gente, eu quero deixar claro que é a manifestação da minha opinião pessoal, da minha experiência particular, mas que eu apoio total e exclusivamente a manifestação dessa menina, mãe recente, com menos de 6 meses, e que conseguiu externar, através da experiência dela, tudo que eu e com certeza muitas outras mães não tivemos coragem de expor. De um dia, quiçá, sentar e conversar com nossas mães ou a melhor amiga. Ser mãe realmente é muito difícil. Eu me lembro quando os meninos eram bebês, eu dizia: ai meu Deus, não vejo a hora de chegar a fase deles falarem para poder dizer onde é que dói, quem machucou, para eu saber como resolver, que remédio dar. Depois eu pensei: meu Deus, não vejo a hora desses meninos comerem sozinhos, para eu poder, enquanto eles estarem comendo, eu estar lavando um prato, secando o meu cabelo, me cuidando. Cada fase é uma fase. João Gabriel hoje com 17 anos e Laina com 11. Eu vejo que, embora todas as minhas frustrações e dificuldades, valeu a pena. Cada lágrima que eu derramei por errar mesmo tentando acertar. João Gabriel é um menino muito bom, excelente. Está numa fase difícil porque essa adolescência de hoje é aquela coisa assim, o deslumbramento do que o mundo oferece. Eu já tive essa idade, você também. E tudo é tão novo para ele quanto para mim como mãe lidar com isso. E foi mais por isso, eu cito ele como exemplo, por ele ter sido o meu primeiro filho e o relato dessa mãe ter sido também pela experiência da maternidade pela primeira vez. E tudo é muito novo para Gabriel nessa adolescência que ele tem vivido, mas para mim também como mãe. Às vezes ele chega para mim e diz: mãe, eu vou para uma festa, o pessoal vai para uma festa, e dentro de mim eu fico: meu Deus, deixo ou não deixo? Será que se eu disser não, vai ser ruim? Será que se eu disser sim, eu não estou sendo uma mãe permissiva demais? E mais uma vez eu me pego em situações que eu não sei se eu estou errando, ou se eu estou acertando, ou se eu estou errando mesmo tentando acertar. Eu sei que essa pessoa, essa moça, ela nunca vai assistir meu vídeo, mas eu queria dizer pra ela que
eu sou muito orgulhosa dela como mãe. E principalmente como mulher. Porque ela conseguiu manifestar sentimentos que a gente guarda lá no fundinho da gaveta de nosso coração por medo de expor. Por medo do nosso marido achar que a gente não conseguiu ser uma boa mãe. Por medo das pessoas julgarem dizendo que a gente não é uma boa mãe. Eu comecei o bate-papo da gente hoje dizendo para vocês o seguinte: quando nasce um filho, né, o mundo diz que nasce também uma mãe. Eu comecei dizendo que nascem também os medos, as frustrações, as decepções, os anseios. Pare e reflita só um pouquinho que você vai compreender o mais íntimo da minha intenção. Ser mãe é o presente mais maravilhoso e divino que Deus nos permitiu. E exatamente por Ele nos confiar uma vida e a integridade dela, é que faz com que ser mãe se torne algo extremamente difícil. E essa moça, ela, embora tenha sido muito ofendida através dos comentários, eu queria expor minha solidariedade ao manifesto dela. Dizer que muito desses medos que ela vive hoje eu já vivi. E que ela é sim uma excelente mãe. Porque quando a gente expõe, externa essa questão da maternidade, da gente não dar conta, isso nada tem a ver com o sentimento mãe e filho. Em momento nenhum eu disse que eu gosto mais ou menos dos meus filhos. Não tem nada a ver com isso. A maternidade, ela traz consigo uma realização pessoal. Aí você vê a tua vizinha com aquela paciência maior do mundo falando com o filho, o menino destruindo a casa e você olhando e ela na maior paciência: não faça isso, meu filho. Bate no lugar. Eu não sou esse tipo de mãe. Eu explodo logo. Eu olho firme logo. Mas isso faz de mim uma mãe ruim? Ou isso faz de mim uma mãe menos melhor que aquela paciente? Pense com carinho em tudo que eu disse aqui, porque eu sei que é um assunto muito polêmico. Muita gente vai apoiar, muita gente também não vai apoiar. Mas mais uma vez eu coloquei para fora o meu sentimento de mulher, de mãe. E eu queria que vocês soubessem que, embora tudo pareça muito mágico aqui através dessa lente, dessa câmera, tudo muito perfeitinho, não é. E o exemplo que eu vou trazer para vocês é o seguinte: vocês comentam muito aqui embaixo que eu sou uma excelente mãe, uma excelente dona de casa, que vocês se espelham em mim, que eu sou referência, que eu sou exemplo. Daí outro dia eu terminei de limpar a casa toda, gente. E tava feliz, né? Porque eu tinha dado conta. Daí, alguma coisa caiu no chão e eu fui pegar embaixo da minha cama. E quando eu me abaixei, que olhei para debaixo da minha cama, eu vi, gente, o quanto de lixo e pó havia ali embaixo. E eu não havia tirado. Não se deslumbre com essa internet. Não se deslumbre com o que você vê através dessa tela de computador. Existe muita maquiagem. Existe muito... Hoje
Não, eu não posso fazer isso porque eu tô com a câmera ligada. E tudo que eu tento trazer para vocês aqui é a minha vida real. E hoje eu quis trazer para vocês que, embora vocês elogiem tanto e me tenham como referência, exemplo, inspiração, eu sou uma das pessoas, tô falando de coração, mais frustradas com a maternidade. Mesmo sabendo que tudo que eu fiz foi tentando acertar. Mas eu adoraria poder voltar no tempo e ter feito melhor, ter feito diferente, ter tido um pouco mais de paciência e não me cobrar tanto, nem cobrar tanto dos meus filhos. É isso, gente. Tomara que vocês tenham entendido. Se você ainda não é mãe, converse com sua mãe um pouco com relação a isto, para que você consiga entender o que é que eu tô querendo colocar para fora aqui. Se você é mãe, me acompanha, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. É muito importante para mim esse bate-papo que a gente tem sempre, porque eu sempre exponho de verdade a minha transparência, a minha alma. E eu não estou muito preocupada com as críticas e opiniões, não. Eu estou preocupada em estar sempre passando um exemplo bom de superação, ou de pelo menos tentativas de tentar ser um ser humano crescente e sempre melhor a cada dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigada pela companhia boa. Jesus abençoe o nosso dia e vamos começá-lo porque tá muito cedo e ainda tem muita coisa para acontecer. Beijo.